Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e esse vídeo vem de várias dúvidas que alguns alunos me mandaram. Porque percebam, no mundo do futebol, talento e glória são muitas vezes irmãos que andam de mãos dadas, com polêmicas, com desafios, com problemas na justiça. E recentemente, o caso do jogador Daniel Alves trouxe à tona, atraiu a atenção não apenas por uma discussão acerca de uma conduta pessoal, né? Ele foi condenado por estupro na Espanha. A situação dele levanta uma questão intrigante. E essa, justamente, muitas dúvidas que chegaram aqui pra gente. Mesmo com a condenação lá no exterior, ele vai ser punido aqui no Brasil? Ou se ele viesse para o Brasil agora e não tivesse cumprindo pena, ele seria punido? Esse é justamente o objeto do vídeo de hoje. A punição do Daniel Alves e como ela é vista internacionalmente. Fica com a gente. Pois bem, Daniel Alves é um renomado jogador brasileiro com uma carreira de destaque no futebol europeu. Todo mundo conhece ele. Recentemente ele viu seu nome envolvido numa grave acusação. Ele foi condenado por estupro lá na Espanha a 4 anos e meio de prisão. O caso, né, obviamente, por ser um jogador famoso, ele ganhou manchetes no mundo inteiro, né? E aí já começou a suscitar debates muito interessantes, muito acalorados, né? Porque, enfim, é um brasileiro nato, né? Como é que ele vai ser punido lá, vai ser punido aqui? Então, como foi esse julgamento de lá? E o mais importante, por que que essa condenação não tem como ecoar aqui no Brasil? E a gente vai ver justamente porque nesse vídeo. E para a gente entender isso, é muito importante que a gente examine algumas particularidades da aplicação da lei brasileira em crimes cometidos no estrangeiro. Vamos lá. Olha só, primeiramente, o crime de estupro, o crime pelo qual Daniel Alves foi condenado, está muito bem definido aqui no Brasil, no artigo 213 do nosso Código Penal. Se trata, basicamente, do constrangimento mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de manter conjunção carnal ou ter algum ato libidinoso com a pessoa, né? Através da violência, a pessoa satisfazer a própria lascívia. Óbvio, desnecessário dizer que é um crime terrível, merece uma reprimenda exemplar. A questão do estupro, ainda mais se a mulher tiver sem condições de oferecer resistência, a gente vai para o estupro de vulnerável, que é algo muito mais grave. No Brasil, então, tem um porém. O nosso Código Penal estabelece algumas regras muito claras sobre a extradição e a punição de crimes cometidos por brasileiros no estrangeiro. A regra geral é a territorialidade, né? A lei penal brasileira vai ser aplicada a crimes que ocorrem no Brasil. Isso é óbvio, é o princípio básico, a regra geral. Mas existe uma exceção, dentre as exceções, existe algumas que são importantes, algumas que causam e chamam a nossa atenção. Quando o crime é cometido contra brasileiros ou a interesse ou contra o interesse da União em território estrangeiro, podem, de acordo com algumas condições, serem julgados no Brasil. Só que o caso do Daniel Alves, a gente vai ver que não é uma hipótese de aplicação da lei brasileira. Isso principalmente em virtude da natureza do crime, do local que foi cometido e quem o cometeu, que é um brasileiro nato. Isso é, na nossa lógica, impossível de acontecer. Então ele não seria punido aqui por esse crime, teria que ser punido lá. Olha só, você pega aí o seu Código Penal e vai lá no artigo 7º, inciso 2, letra B do Código Penal, e ele vai prever uma hipótese de crimes praticados por brasileiro cometido no estrangeiro, que vai ser aplicada à lei brasileira. Mas para que esse crime praticado por brasileiro no estrangeiro seja punido aqui, é preciso acontecer 4 coisas muito importantes. Primeira delas, entrar o agente no território nacional. Na verdade, são 5 coisas. Ou seja, o menino Daniel Alves tem que ter vindo para o Brasil. Quem sabe até fugindo da lei espanhola. Primeira coisa, ele teria que vir para cá. Para ser punido aqui, ele tem que estar aqui. Isso me parece óbvio. 2. O fato tem que ser punível também no país em que ele foi praticado. Aqui também me parece claro. O estupro também é crime pela lei espanhola. Então, as 2 primeiras condições estariam certas. C. Aí a gente tem um pequeno problema. O crime tem que estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Aqui a gente tem um problema. Primeiro, o que é extradição? A extradição é uma cooperação internacional entre o Brasil e outros países.
ela está regulamentada no artigo 81 e seguintes da Lei de Imigração. E no caso específico do Daniel Alves, ele não poderia ser extraditado porque ele é brasileiro nato. E a Lei de Imigração, ela diz no artigo 82, inciso 1º, que não pode extraditar brasileiro nato. Ponto. Ele nasceu no Brasil, não é um brasileiro naturalizado, não pode ser extraditado. Existem outras hipóteses onde ela não cabe, mas aqui, só o fato de ele ser brasileiro nato, morreu aí. Lembrando, né, inclusive decisão recente, já de 2024, numa das primeiras sessões, o STF autorizou, por exemplo, a extradição de um português e de um colombiano, coincidentemente condenados por estupro em seus respectivos países. Mas eles eram estrangeiros, não eram brasileiros natos. Então, morreu aí, ele não poderia ser punido aqui no Brasil só por causa disso. Outra, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena. Daniel Alves foi condenado, então isso aí estaria tranquilo. E o quinto, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. O Daniel Alves não foi perdoado, nem teve a punibilidade extinta. Mas o fato dele ser brasileiro nato tem um problema. Ele não seria punido aqui no Brasil. Não é caso para extradição. Ponto. Acabou-se. Ele não poderia ser punido. Então, além disso, mesmo quando ele cumprir os 4 anos e voltar para o Brasil, a legislação brasileira proíbe a dupla punição pelo mesmo crime, resguardando o Daniel Alves de ser julgado novamente no Brasil pelo mesmo crime. Ele pode ser punido por alguma outra coisa que ele cometa aqui, mas quando ele voltar para o Brasil, ele não vai ser punido novamente. A gente chama isso em direito penal de ne bis in idem, né? A proibição do bis in idem, ou seja, ser punido de novo de acordo pela mesma conduta numa mesma seara. Quero ser preso 2 vezes tendo praticado um crime só. Pois bem, o caso do Daniel Alves, ele não é apenas um episódio isolado, né? Você vê gente famosa e rica envolvida com polêmica, mas ele reflete questões importantes acerca da jurisdição internacional, soberania nacional, os limites da lei brasileira. Esse episódio nos mostra como é importante a necessidade da gente compreender as leis que regem o nosso país, mas no que diz respeito à extraterritorialidade, à aplicação da lei brasileira fora do país. Porque como é que vai interagir a lei brasileira com o direito internacional? Para quem é meu aluno de direito penal, ou se você não é meu aluno, é estudante de direito, esse caso é um estudo valioso, né, sobre a aplicação da lei. No mundo aí onde é muito fácil você sair do país, é muito fácil você ir para outro país, né? E nesse contexto é algo que me parece muito pertinente de você que já passou pelo direito penal, pela parte geral do direito penal, dar uma reforçada nos seus estudos, porque de fato foi muita dúvida que chegou até mim, muita, foi na base de umas 10, pessoal mandando a mesma mensagem, o Daniel Alves vai ser punido aqui. Não dá para ser punido aqui. Então, quando a gente explora um caso como o do Daniel Alves, fica claro que o direito penal brasileiro possui algumas nuances específicas que determinam a aplicabilidade das suas leis além das fronteiras nacionais, né? Não é o caso aqui do Daniel Alves. Ele vai ser punido na Espanha, vai cumprir pena na Espanha, e se um dia ele voltar para o Brasil, não vai ser punido novamente por esse mesmo crime, né? Porque ele vai estar protegido por princípios jurídicos e legais que impedem a sua dupla punição. Então, isso reforça você que gosta de penal, você que vai fazer segunda fase de penal na OAB, que vai prestar algum concurso onde a disciplina de direito penal é importante, lembre-se, volte sempre aos contextos básicos. E aí, encerrando, eu te peço, se esse vídeo te proporcionou esse insight, te deu essa lembrança, não se esquece de se inscrever aqui no canal, falta pouco para a gente chegar nos 500 primeiros inscritos. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, vamos aí trocar uma ideia. E juntos a gente vai cada vez mais conhecendo sobre o direito. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, moçada!